Eu vou fazer uma apresentação sobre Cascais, desta vez em português, e muito parecida com a apresentação que o colega acabou de fazer. Nós estamos mais ou menos muito próximos em termos de tecnologia e soluções para a área dos resíduos, sendo que vou abordar então em português desta vez, para quem não me entendeu tão bem o espanhol, aquilo que nós fazemos também em Cascais. Desta forma também poderão conhecer e ver e, se quiserem, visitar Cascais e poder ver também o que nós podemos utilizar em Portugal. O programa vai ser este, Cascais Ambiente. Vou-vos falar um bocadinho o que é Cascais, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, os principais problemas na gestão de resíduos. Isto é um problema transversal a nível nacional e internacional e tenho a oportunidade de conhecer algumas realidades internacionais e perceber que estes problemas não são cingidos àquilo que é a realidade ibérica, algumas soluções e algumas considerações finais. Entretanto, até pelo decorrer da sessão, fui vendo quais são as principais dificuldades e nesta temática das Smart Cities, uma das principais, pelo menos, dificuldades que nós vamos sentindo é termos o feedback também da parte dos municípios, por parte dos utilizadores, porque nós criamos cidades inteligentes, damos informação, mas por vezes também precisamos ter o feedback dessas pessoas e é sempre complicado. Então também vos vou apresentar duas soluções implementadas em Cascais para podermos dar e receber feedback das pessoas, para lhes facilitar a vida, facilitar-lhes aquilo que é a interação com o município a partir de aplicações informáticas acessíveis a partir de um smartphone. Cascais Ambiente é uma empresa relativamente recente, temos 8 anos, fomos criados, somos 100% municipal, é uma empresa municipal. A área Cascais temos qualquer coisa como 206 mil habitantes, uma área de 97 km², sendo que um terço é parque natural. Nós temos uma atividade como qualquer atividade na área de recolha e limpeza urbana, espaços verdes e afins, trabalhamos 365 dias por ano, quase 24 horas por dia. Temos neste momento 150 veículos, quase 600 funcionários diretos, indiretos estamos quase a chegar aos 1000, porque não fazemos a gestão direta de todos os serviços que temos acometidos e realmente temos muita gente e muitos serviços para gerir. Estas são aquilo que são os nossos princípios, é fomentar o desenvolvimento sustentável e a participação cívica, inovando a qualidade de serviços. Porque isto, para os municípios de Cascais, só lhes dá um sentimento que é confiança e competência na empresa. Uma das coisas que vos vou também falar e abordar, mas posso começar já a dar-vos essas indicações, nós fazemos inquéritos permanentes à população para saber o feedback que eles nos têm dos nossos serviços. Se eles gostam, se gostam, se não gostam, se estão satisfeitos, se o serviço vai ao encontro das necessidades. Isto é fundamental. E como é que nós fazemos isto? Através desta avaliação de desempenho. Queremos conhecer e dominar o negócio, identificar as necessidades, é fundamental identificar as necessidades, agir prontamente, temos de ter capacidade de ação, procurar constantemente alternativas, nomeadamente através das informações tecnológicas e que permitam chegar a melhores resultados. Isto é o fundamental para que nós possamos avançar em direção ao futuro. Como é que o fazemos? Automatizamos, aferimos a eficácia do modelo constantemente, tentamos fazer uma análise do nosso desempenho, fazendo construção de vários cenários na área da gestão e avaliar então aquilo que é a satisfação dos utilizadores. Em última instância é isto que nós estamos cá a fazer, é servir o município, servir as pessoas e tentar gerir da melhor forma possível, com o menor recurso possível financeiro especialmente, toda esta área que nós estamos a gerir. Como? Através de inovação, e aqui sim entram aquilo que são as Smart Cities. Esta é a nossa contribuição na área dos resíduos, na área dos verdes, para que Cascais seja uma Smart City. Isto para nós é um pressuposto, e vocês estamos aqui a gerir Smart Cities ou a falar sobre Smart Cities, é fundamental. Sem dados não há gestão, e sem informação não há decisão. O colega agora esteve a falar que a área dos resíduos gera uma enormidade quantidade de dados. E nós até podemos ter modelos mais arcaicos de sistema de levantamento de registros, de contentores, número de lavagens, onde é que eles estão, onde é que eles não estão, mas é impossível gerir. É tantos os dados que são recolhidos diariamente, é impossível gerir. Então nós temos que nos socorrer efetivamente de ferramentas informáticas que nos possam dar esta ajuda a gerir toda esta informação.
os principais problemas que nós identificamos, e aqui pedi ajuda à entidade, à consultora que promoveu esta formação, pedi previamente quais são os principais problemas que vos podiam dar, ou que afetavam os municípios, para eu vos poder dar algumas ajudas ou soluções. E estes são os nossos problemas também, operacionais, logísticos, em termos de gestão de viaturas, gestão de pessoas, e principalmente financeiros. Porque hoje em dia é um grande problema, é que estas operações são muito caras, e os municípios têm as suas finanças, têm que dividir muito bem, porque há sempre problemas sociais para resolver nesta altura de crise, e toda esta gestão de resíduos, jardins, que é aquilo que nós gerimos diretamente, é sempre muito caro. E ultrapassando um bocadinho isto foi o que o colega andou aqui a fazer, fizemos uma autoavaliação. O que é que caracteriza os serviços, quais são as necessidades logísticas, financeiras, se temos informação ou não em tempo útil, existem oportunidades de melhoria, se estamos a ser eficientes e eficazes, o que é que podemos mudar, o que é que podemos otimizar. Este foi o princípio de tudo. Isto começou em 2009 também. Nós em 2009 sentimos esta necessidade. 3 anos depois da empresa ter começado, começámos a olhar para os serviços e dizer o que é que nós podemos fazer. A informação é mais que muita, a informação está perdida nas pessoas operacionais que gerem diretamente os serviços, e quando chega à parte da direção, à parte da administração, a informação já vai desviada, não é concreta, não é concisa. Então nós precisamos de ter ferramentas que nos dê um retrato efetivo daquilo que se passa nestes serviços. Algumas das soluções que nós implementámos ao longo destes anos. E começámos com aquela informação prévia. Nós não podemos avançar para soluções tecnológicas sem conhecer aquilo que fazemos. Isso é fundamental, e estou a falar concretamente na área dos resíduos. Nós não podemos chegar, porque claro que ouvimos agora o exemplo do colega, podem ouvir o nosso exemplo, mas cada realidade é uma realidade diferente. Os sistemas são diferentes, são diferenciados, e cada um de nós tem que adaptar a tecnologia, efetivamente, à metodologia da recolha, à forma como as coisas estão pré-programadas, até para não acrescer ou acrescentar ainda mais custos à gestão atual. Então temos que fazer esta monitorização operacional prévia, temos que conhecer previamente os serviços, e aí sim, fazer o trabalho de casa, tentar conhecer um pouco aquilo que é a realidade daquilo que vamos alterar, e depois sim tentarmos arranjar algumas soluções. Por via do conhecimento do serviço, começámos logo a fazer alterações. Vou-vos dar aqui o exemplo. Eu sei que não deve estar aqui muita gente na área dos resíduos, mas depois podem passar esta informação aos vossos colegas da área dos resíduos, da área do ambiente. Nós temos soluções como o sistema de lavagem de contentores. Percebemos que o sistema de lavagem, como ele funcionava, não era eficiente, pelo menos. 2 carros, um atrás do outro, 2 motoristas, 2 viaturas que gastam uma fortuna, não sei se tem noção, mas cada carro destes gasta quase 100 litros ao 100 em combustível, mais a manutenção anual, que às vezes ascende aos 100 mil euros, é tudo muito caro nesta área. Então, o que é que nós pensámos? Se calhar, o mais eficiente é ter um carro de recolha, aqueles caminhões que vemos que recolhem o lixo, mas que faça a lavagem dos contentores ao mesmo tempo. E implementámos, e hoje em dia assim funcionamos. Muito mais eficiente, deixámos de ter 2 carros um atrás do outro. Lavamos só os contentores que há necessidade, que têm necessidades, e por aí fora. Mas vou-vos passar um bocadinho à frente disso. Algumas das caracterizações. O que é que nós fizemos, efetivamente? Foi tentar conhecer aquilo que é a realidade. E aquilo que nos trouxe a nós foi, isto é os nossos quantitativos. Eu, Cascais, à terça-feira é o dia que mais recolhe. Porquê? Fomos analisar. Mas prestamos um serviço igual todos os dias. Então isto veio-me dizer a mim que eu não tenho que prestar o mesmo serviço todos os dias. Temos que adequar às necessidades. E isto foi trabalho prévio. Isto hoje em dia temos muito maior conhecimento sobre a realidade. Foi um trabalho prévio que fizemos, em 2011. Fizemos então indicadores para tentar aferir aquilo que é a produtividade dos circuitos de recolha. Isto é o concelho, dividido por todos os circuitos, por frequências, por contentores diferenciados, e isto foi um trabalho ainda antes de termos tecnologia, só para ver aquilo que é necessário, aquilo que nós temos que fazer previamente antes de entrar em implementações de tecnologia. Usámos uma série de indicadores, desde capacidade instalada, quantidade de médias, número de fretes. Há uma série de indicadores que hoje em dia são académicos e que são fundamentais para caracterizar. E por vezes vocês podem dizer assim, mas o nosso município é pequenino, temos poucas pessoas,
é difícil fazer uma coisa destas. Este trabalho, feito em Cascais, e temos uma realidade de 8.000 contentores para lixo, vulgo, temos mais de 2.400 ecopontos, foi feito por 2 pessoas, 2 técnicas. Tiveram 3 meses na rua, é verdade, mas por 2 pessoas. Não temos que alocar muita gente a fazer isto. Temos é que colocar pessoas com vontade e que, pronto, consigam fazer o trabalho. Demorou algum tempo, mas foi um trabalho prévio, fundamental, para que nós pudéssemos avançar na direção certa. Isto são mais alguns indicadores que depois conseguimos caracterizar cada um dos circuitos. E nós, logo a partir destes indicadores, conseguimos ver algumas realidades. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui, chegámos aqui e percebemos que o primeiro frete, 2 fretes, o caminhão vai, enche, vai ao aterro, volta a trabalhar e vai ao aterro. É lógico e o mais racional é que o carro, nos 2 fretes, faça 2, não carregue num 10 toneladas e no outro 1.000 quilos. Porque o carro para andar, então o que é que nós fizemos? Temos que partir os circuitos a meio e carrega 5 toneladas mais 5 toneladas, escusa de subcarregar o carro e temos um serviço muito mais eficiente. E aquilo que nós conseguimos perceber é que havia uns muito equilibrados, 6.000, 5.000, havia outros muito desequilibrados, 7 toneladas, 3 toneladas. Logo aqui podemos fazer alguns ajustamentos, que são os ajustamentos normais, depois dos responsáveis de recolha, coisa que antigamente, antes de fazermos esta análise, não sabíamos. Porque as pessoas que estavam à frente do serviço não têm esta sensibilidade para perceber este tipo de... Não têm sensibilidade porque não têm também os indicadores que nós andávamos atrás. Isto é o mesmo gráfico há bocadinho. São só alguns gráficos que meti aqui para perceber aquilo que nós podemos começar a fazer. Perceber aquilo que são a diferença entre cada um dos circuitos, uns que recolhiam mais, outros. Tivemos que nivelar para termos um trabalho mais equitativo por cada um dos circuitos de recolha, a título de exemplo, ou então tentar, isto já são indicadores operacionais, em que isto é o tempo efetivamente de trabalho das pessoas. Tempo de parque, transporte e o tempo efetivo de trabalho. Claro que aqui deu para perceber, e na minha opinião, temos aqui circuitos muito produtivos. Temos o aterro perto, temos aqui circuitos que têm 85% do tempo útil, das 7 horas de trabalho, a trabalho efetivo, trabalho de recolha, porque é considerado o tempo desde o primeiro contentor até ao último. Temos pouco tempo de transporte, pouco tempo de paragens, mas efetivamente isto é o trabalho necessário para que nós possamos caracterizar e depois começar a perceber que efetivamente conseguimos diminuir os custos associados a esta gestão. Aqui eu meti aqui aquisição de viatura diferenciadora. Porquê? Porque por via desta análise prévia que fizemos, logo em 2009, percebemos que tínhamos necessidade de ter carros diferenciadores, como carros mais adequados às realidades que temos. Antigamente, eu não tenho aqui muitos colegas da área dos resíduos, mas os carros eram todos iguais, 19 toneladas, com uma caixa compactadora de 15 metros cúbicos, e era assim que funcionava. Só para circuitos que precisávamos ir um bocadinho mais longe, tinha um carro maior. Percebemos que precisávamos de um chassi maior, uma caixa mais pequena, para se adequar à nossa realidade, àquilo que era a realidade de ter um aterro perto, muita quantidade de resíduos, muitos contentores próximos. Mas isto é o que eu vos digo, isto não pode ser aplicado de uma forma pura e dura, noutro conceito qualquer, tem que ser analisado, e esta análise prévia é realmente fundamental. Coloquei aqui também isto, porque isto é fundamental, saber a opinião dos nossos municípios. Nós trabalhamos para eles, para quem também nos visita, e é fundamental percebermos qual é a opinião deles sobre nós. E então isso também nos pode dar algumas indicações sobre como adequar estes serviços, como adequar a nossa prestação de serviços àquilo que é as necessidades reais dos municípios. Meti só aqui este gráfico, mas efetivamente nós temos este trabalho que é fundamental. Isto foi aquele sistema que vos estava a falar, que depois de termos percebido que os custos associados à lavagem de contentores é tão caro, é muito oneroso para o município, tentámos arranjar esta solução. Arranjámos e conseguimos. Efetivamente hoje é utilizada e hoje é um serviço que nós mostramos a muitos municípios em Portugal, nomeadamente no Sul, vão-nos visitar, vão ver estes carros diferenciadores que nós temos e que efetivamente conseguimos trazer muitos custos, muitas poupanças. Porquê? Temos redução com pessoas e com viaturas específicas. Eu, como vos disse, são carros que gastam muitos litros aos 100, têm manutenção muito elevada e especialmente o serviço não era feito de uma forma eficiente. Porquê? Porque nós tínhamos que lavar os contentores todos de seguida. Há contentores que precisam de mais lavagem, há outros que precisam de menos lavagem. Se está perto de um restaurante, precisa de muita lavagem. Se está num sítio que nem está numa estrada principal e não é tão sujo pelos carros, precisa de menos lavagem. E nós, quando tínhamos um carro
de lavagem, ele fazia todos de seguida de acordo com o circuito. Hoje, não. Hoje em dia o carro de recolha faz a lavagem dos contentores que necessitam de lavagem. Há contentores que precisam de lavagem todos os dias, há outros que precisam de lavagem de 2 em 2 meses. Então hoje está adequado, está ajustado. Fomos mais eficientes e mais eficazes. Tivemos uma poupança anual a rondar os 400 mil euros, só associado a isto. Temos 8 mil contentores para lavar e temos mais 2.400 ecopontos. Ali a nossa colega também, eu peço desculpa, não me recordo do seu nome, falou do sistema de espaços verdes. Neste âmbito, e agora falando um pouco também, porque também temos espaços verdes na empresa, nós socorremos de prestadores privados para fazer a prestação, não temos serviços diretos. Nós não temos jardineiros, não temos ninguém que trate, só temos fiscais. Então, uma das dificuldades que nós víamos era os prestadores de serviços na área dos resíduos, dos verdes, eles não ganham dinheiro na altura que nos estão a fazer o contrato connosco, até dão preços muito baixinhos. O dinheiro que eles vão ganhar é naquilo que dizem que vão fazer e que nunca fazem. E era uma dificuldade que nós tínhamos a ter, que era perceber efetivamente tudo o que estava previsto e planeado para fazer naquele espaço verde em concreto e aquilo que efetivamente era feito. E normalmente tínhamos uma grande dificuldade, por mais fiscais que tivéssemos na rua, a não ser que tivéssemos quase um por espaço, por equipa, por espaço verde, é que conseguimos ter efetivamente a noção real daquilo que era feito todos os dias ou que estava programado. Então o que é que nós desenvolvemos? Desenvolvemos uma aplicação informática em que primeiro temos o registro histórico de todos os espaços verdes. Todos os nossos espaços verdes estão identificados, têm um histórico e fizemos mais do que isso. Nós demos uma forma de acesso aos nossos prestadores de serviço em que eles, todas as semanas, têm que carregar todas as intervenções que são feitas ou que estão a ser programadas para aquele espaço de acordo com o caderno de encargos. Eles têm que chegar lá e dizer, neste espaço em concreto, eu tenho que aparar as sebes, tenho que cortar a relva, tenho que plantar novas flores, tenho que fazer tudo isto. E os nossos fiscais são 6 para o município todo, levam um PDA para a rua e eles chegam ao pé do espaço e veem quais são as ações que o prestador disse que ia fazer naquele dia com o número de funcionários que disse que ia fazer de acordo com o caderno de encargos, que é previamente validado. Ele chega lá e diz, fez, não fez, tira fotografia, registro histórico e envia automaticamente uma reclamação ou não para a empresa prestadora de serviço a dizer o senhor não cumpriu, ou então o senhor cumpriu. Então esta foi uma forma, através de uma aplicação informática, que nós tentámos minimizar então a gestão ao nível dos espaços verdes no município de Cascais. Quem quiser visitar Cascais pode tirar a aplicação da internet. E o que é que isto traz? O que é que isto nos dá? Estes são os objetivos que já vos estive aqui a falar. A aplicação é gratuita, Android e iOS, smartphones. Mas quais são as grandes vantagens? Temos sempre informação atualizada sobre tudo aquilo que nós temos em Cascais. Vocês, como viram aqui atrás, temos aqui um que é conhecer e o outro que é viver. Um vocacionado para o turista, para o visitante, e o outro para quem vive. Porquê? Porque a maior parte dos parques que nós temos, e a autarquia aí faz um esforço enorme em criar espaços, rotas, percursos pedestres para conhecer a natureza, criar parques naturais. Depois, quando vamos efetivamente tentar perceber junto à população se conhecem tudo isto, não conhecem. Então temos que fazer esse esforço de comunicação interna e também externa para tentar divulgar tudo isto. Isto aqui é a aplicação, não é? Neste lado temos para viver passeios, percursos, fim de semana em família, mais atividades. Aqui perto, socorremos do sistema de GPS do smartphone e dizer o que é que há aqui perto, o que é que eu posso, percursos da natureza, mapas. No conhecer, temos a agenda municipal tem uma série de eventos, equipamentos, algumas razões para porque visitar Cascais, como chegar, informações. Eu não vou perder muito tempo nisto, mas é só para que vejam o tipo de aplicações que é possível fazer. Isto também não custa, depende muito dos orçamentos dos municípios. Cascais também não tem um bom orçamento comparado com muitos municípios em Portugal, mas de qualquer das maneiras, às vezes são estas pequenas aplicações que conseguem fazer uma grande diferença. As mais-valias associadas a este tipo de aplicações são muito superiores àquilo que possa ser o custo de desenvolver uma aplicação destas. Temos aqui algumas das coisas que nós fazemos. Aqui categorias, atividades, espaços de jogo e recreio, todos os parques infantis estão identificados, os núcleos interpretativos, temos núcleos ao pé da Duna do Guincho, da Pedra do Sal, as bicas, onde é que estão os postos que nós emprestamos as bicicletas.
aqui alguns dos percursos que nós temos da natureza e aqui no conhecer também depois terão a oportunidade de ter estas apresentações e depois convido-os a vir a Cascais quando quiserem, que é sempre um bom sítio para visitar. Aqui um pouco de história e o mapa. Estes mapas normalmente são interativos, também a outra apresentação, a outra aplicação que temos tem esta possibilidade, que é não só dar informação, receber, mas as pessoas quando estão a dar-nos algum tipo de informação e nós pedimos isso às pessoas, informem-nos de todos os problemas que existem na rua, os problemas do seu bairro, porque eles melhor que ninguém conhecem as dinâmicas, o que é que se passa, se vê um buraco no chão, se estamos à espera que alguém da autarquia passe lá e que tenha a sensibilidade de olhar e dizer tenho aqui um buraco, tenho que informar o serviço, às vezes pode decorrer meses. Mas se tivermos as pessoas que moram ali à frente, através de uma aplicação destas ou não, ou informar só o município e dizer, olha, eu tenho aqui um buraco, é muito mais rápido os serviços a funcionarem, muito mais rápido. E é isso que nós tentamos incentivar as pessoas. Falem connosco, informem-nos e é neste sentido que se desenvolve todas estas aplicações. Exatamente o mesmo, mas esta aplicação funciona para as pessoas participarem, problemas na via pública. Problemas na via pública, como vos dizia, é sempre uma grande dificuldade que nós temos. Esta aplicação é quase em 100% para nós, Serviço Cascais Ambiente, que gerimos então a área dos resíduos, limpeza urbana, espaços verdes. Aquilo que o município entendeu tem que ser uma coisa muito simples, muito fácil, embora nós também tenhamos noção que não vai abranger a população toda. Smartphones não é para toda a gente, embora fizéssemos algo diferenciador. Temos um programa chamado Tutor do Bairro. O Tutor do Bairro, e muito rapidamente, o Tutor do Bairro é um programa em que nós pedimos àquelas pessoas, aos líderes do bairro, há sempre alguém que se destaca mais lá no bairro. Normalmente são os presidentes das associações, presidentes da sociedade lá do sítio. Então essas pessoas mais ativas queriam colaborar connosco. Como? A Vodafone fez uma parceria connosco e ofereceu-nos telemóveis. E com as comunicações gratuitas. Essas pessoas, com aquele telemóvel, está bloqueado a 10 números, polícia, bombeiros, autarquia, EDP, águas e por aí afora, aqueles números essenciais, eles agarram no telemóvel e aquilo que nós lhes pedíamos era, digam-nos, falem connosco. E até eles ligam-nos e têm um relacionamento especial, conhecem caras, não é ligar para Cascais Ambiente, eles conhecem o Nuno Vinagre, conhecem a Rita Moreira, conhecem o Paulo Leal, e damos formação recorrentemente a essas pessoas, para eles estarem ligados a nós de alguma forma. Então essas pessoas ligam-nos, olhe, tenho aqui um buraco na rua. E uma coisa que nós temos que garantir para que essas pessoas continuem-nos a ligar é o buraco tem que ser rapidamente fechado. Então isto dá-nos um conhecimento fundamental e uma capacidade, uma reação para os problemas específicos das pessoas ímpar. Este projeto tem sido muito divulgado, até Cascais agora, no âmbito de todos os programas, está envolvido, de participação pública, é fundamental. Então quisemos alargar isto como? Fizeste a aplicação informática, 4 passos, só, fácil, tem que ser fácil, muito básico. O nome e o e-mail basta preencher uma vez, é no nosso smartphone, está feito, não precisamos fazer mais vezes nenhuma. Aqui selecionamos uma categoria e podemos ou não adicionar uma descrição. Se é um buraco na rua, também são poucas categorias identificadas. Se é um problema de estacionamento indevido, se é um contentor que não foi recolhido, é o que for. Temos aqui algumas das categorias disponíveis, algumas não todas. Temos, e só está lá a primeira frase, objetos fora de uso, cortes de jardim, limpeza urbana, generalizado, mobiliário urbano. Basta mobiliário urbano, se está partido, é mobiliário urbano. Estacionamento indevido, conservação de espaço público, sinalização. Aquilo que são estas as categorias disponíveis. A seguir, metemos, próximo passo, 3, o sistema de GPS dá-nos logo a rua e eles podem ainda afinar a posição do GPS para ali, para aquele local concreto. A seguir, tira uma fotografia e acabou. Para nós, agradecemos a colaboração, damos feedback e a pessoa pode consultar, posteriormente, as participações. No momento em que estiver resolvida, passa de vermelho a verde. Então, sabe, aquilo que eu participei já está resolvido. E isto é fundamental. Depois, isto é como consultar então as participações. É possível fazer mais, receber avisos. Como vos dizia há bocadinho, sempre que eles ligam a esta aplicação têm a possibilidade de, além de ver também as reclamações de outras pessoas, para não repetir, para não estarmos todos a fazer o mesmo. Imagino que temos ali 10 pessoas, 20 pessoas, no mesmo espaço, veem um corte de jardim, tudo a tirar. Então eles, na altura que abrem a aplicação, se tiver já lá o problema, está lá identificado. Qual é o problema? Não identifica a pessoa que o fez.
mas também tem a possibilidade de ver, dar-nos a oportunidade à autarquia de poder comunicar com eles, como eventos, se há algum evento naquele local ali perto, divulgar eventos para o fim de semana, o que é que vai acontecer, o que não vai acontecer, é uma forma de interação entre a autarquia e os municípios. Estava a dizer aqui, eventos culturais, desportivos e entre outros. E isto é só para telemóveis, podemos também aceder a partir do computador em casa. E eu vou então para a solução de software de serviço. Voltando aqui à temática gestão. Efetivamente, aquilo que nós missionámos em Cascais e achámos fundamental, precisávamos de um sistema em que tivesse uma gestão integrada de todos os serviços, a gestão de frota é fundamental, visualização das viaturas, nível de enchimento dos ecopontos. Hoje em dia também já recorremos a sensores de enchimento para otimizar a rota. Percebemos rapidamente que não valia a pena estarmos a perder dinheiro. Eu não sei se têm noção disto, mas cada quilómetro de um caminhão de recolha custa 2,5 €, só em manutenção e combustível. 2,5 €. Já não estou a falar dos custos fixos, que é o leasing do caminhão e os funcionários. São os custos variáveis. Cada quilómetro que eu fizer a menos, estou a poupar ao município 2,5 €. Então nós, nesse sentido, temos que otimizar os sistemas de recolha de tom seletivo. Eu, por vezes, em conversa com colegas do Alentejo, eles comentavam comigo que tinham que fazer às vezes 40 km para ir a um ecoponto numa vila perdida no meio do nada. E eu dizia-lhe, fica-lhe mais barato, dê um telemóvel a essa pessoa, alguém que mora lá ao lado do ecoponto, e peça-lhe para ligar. Quando o ecoponto estiver cheio, ele que agarre no telefone e diga, olha, o ecoponto está cheio, eu vou lá recolhê-lo, poupa imenso dinheiro. Às vezes são soluções, pequenas soluções. Esta é uma realidade que nós não nos confrontamos. Porquê? Porque eu vivo numa cidade, é uma vila, a Vila de Cascais, mas concisa. Eu tenho todos os dias, o nosso trabalho é 7 dias por semana. Todos os dias vou à rua, todos os dias tenho que recolher tudo. Porque nós tentámos fazer uma gestão diferente, que é o mínimo equipamento possível na rua. Porquê? Porque tem uma frequência que garanta isto. Então eu recolho 7 dias por semana com pouco equipamento. Quisemos tirar tudo da rua. Foi a orientação, sou Presidente de Câmara. Quanto menos equipamentos estiver na rua, melhor. Porque tem menos o choque visual ter grandes aglomerados de contentores. Então, temos um software que começa pela facilidade de ser acessível em qualquer lado. Eu posso chegar aqui a este computador e consigo gerir toda a gestão da operação. Isto são algumas das imagens que retratam aquilo que é a gestão do software. É muito mais complexo do que isto. Eu podia estar aqui a explicar. Consigo identificar todos os contentores que foram recolhidos, hora, dia, se foram lavados, se não foram. Consigo perceber onde é que andam as varredoras, os caminhões de lixo, onde é que eles se concretizaram ou não concretizaram o percurso previamente definido. Temos aqui imensas variáveis que podemos analisar. Histórico. Por exemplo, isto é um exemplo de um circuito de recolha. O circuito, o verde e o cinzento. Isto era o que estava planeado para ser recolhido. E, efetivamente, só o que está verde é que foi recolhido. Esta informação para quem não gere, se calhar a grande parte de vocês não gera este tipo de serviços, pode parecer uma coisa básica. Ok, agora sabe aquilo que foi recolhido e aquilo que não foi recolhido, mas para quem está na base destes serviços sabe que esta era uma informação impossível de nós sabermos, porque nós quando perguntamos ao encarregado de serviços, então como correu o serviço? Tudo bem, foi tudo feito. E nós, como gestores de topo, ok, muito bem, está tudo. Depois começávamos a chegar as reclamações. Não vieram cá fazer, não vieram cá recolher, e hoje em dia não preciso disso, eu não lhes preciso perguntar nada, eu tenho isto. A informação agora é linear, não existe aqui informação simétrica entre aquilo que é os serviços e aquilo que é a gestão de topo. Aquilo que eu posso fornecer à administração da empresa a dizer, efetivamente, aconteceu isto. Eu não quero que eles façam isto tudo, porque se eles não o recolheram é porque não houve necessidade de o fazer. Mas eu tenho que saber disto para poder ajustar as necessidades do serviço. Por exemplo, nós todos os serviços de recolha de ecopontos, isto é fundamental, a recolha seletiva, porque é caríssima. Sai muito mais cara do que a recolha diferenciada. Sai a partir dos níveis de enchimento. E aqui aquilo que quero dizer é que eu tenho acesso prévio aos níveis de enchimento dos ecopontos antes de fazer um circuito de recolha. Acabou aqueles circuitos de recolha sempre idênticos, sempre iguais, se está cheio ou não está cheio, tem que ir lá. Não. Os nossos carros só vão recolher ecopontos cheios. E este é o sistema que nos dá essa possibilidade.
Em alguns sistemas tem um sistema de enchimento, um sistema de sensores automáticos de enchimento que colocam aqui informação. Nós temos isto dividido entre um nível 1 e 5. 5 é cheio, 1 é vazio, e nós só recolhemos a partir de 4 para cima se o ecoponto estiver um pouquinho mais distante, senão só vai quase ao nível 5, porque temos todos os dias a operação. Isto aqui, outra das necessidades que identificámos, eu não sei concretamente na vossa realidade, se calhar aqui na Estão a Norte até as pessoas têm uma forma diferente de gerir os resíduos verdes, cortes de árvores, as ervas, as desmatações, mas numa zona muito citadina, ninguém quer aquilo à porta de casa, nem ninguém faz uma queimada, então vai tudo para a rua. Em Cascais nós recolhemos 60 toneladas por dia de verdes. Não é 1 tonelada, não é 500 quilos, são 60 por dia de verdes. Cortes de árvores. E nós temos mais um problema acrescido, é que as pessoas cortam e não nos avisam onde é que as coisas estão. Metem na rua. Então nós começámos por criar uma linha verde gratuita e pedimos campanhas de comunicação massivas a dizer informem-nos, comunicam-nos ou comuniquem-nos, porque é gratuita a recolha. Nós não cobramos nada, mas nós só precisamos para poder organizar os serviços que nos digam onde é que as coisas estão. Também não funcionou. Tentámos, neste momento temos um índice de 40% de pedidos. Já não é mau. Relativamente aos monstros, ou objetos fora de uso, ou monstros, como nós chamamos, os frigoríficos, mesas, ainda é pior, 15%, o resto está sempre ao lado do contentor. Então o que é que pensámos lá no serviço e o que é que fizemos? Os caminhões de recolha passam em 99% das ruas do concelho todos os dias. E pensámos nós, então por que não meter num caminhão de recolha um botão para o cantoneiro que vem na parte de trás, que sempre vê um corte de jardim ou um monstro abandonado, carrega no botão, manda uma informação geográfica para o sistema e eu hoje tenho isto. Isto são todos os pedidos, as coisas abandonadas que estão na rua, que eu, antes disto, tinha que andar a navegar com o carro, de um lado para o outro, à procura. Hoje, tenho previamente o conhecimento onde estão todos os meus resíduos abandonados. Porque depois o sistema consegue purgar aquilo que são os pedidos dos abandonados, porque como é geográfico, assim que bate um em cima do outro, aquele que se vier de contact center, porque nós temos isso priorizado, o outro sai. Porque ele também consegue identificar qual é que foi identificado pelo sistema e qual é que foi pedido, para priorizarmos o pedido dos munícipes, para não também deixarmos as pessoas andarem sempre mais devagar. Aqui, por exemplo, é só para ter noção do que é que também estava previsto e não foi feito, é alguma visualização gráfica daquilo que é a interface. Gestão completa do equipamento, o colega já falou sobre isto, nós sabemos as incidências, as lavagens, se partiu, se não partiu, se foi roubado, se não foi roubado, dá-nos uma capacidade de gestão de deste manancial de informação que antigamente era impossível fazer. Gestão de contentores, gestão de clientes, temos vários clientes, nós temos um serviço chamado Grandes Produtores, que são a indústria, então temos contratos com eles pagam-nos um serviço diferenciado, temos uma recolha especializada e aqui também dá para fazer isso tudo. Claro, eu não o referi, mas todos os nossos contentores têm tags. Para quê? Para poder identificar efetivamente a produção, associar ao contentor e associar também ao produtor, porque vou-vos falar um bocadinho a seguir sobre o peito. Isto é uma das ferramentas, graças ao Google, nós conseguimos chegar, solicitar uma fotografia e também perceber onde é que as coisas estão, como é que estão e está tudo. Os softwares hoje em dia têm essa facilidade, conseguem integrar tudo, estas funcionalidades. Isto é, os relatórios. Nós conseguimos ter relatórios de tudo, consigo cruzar tudo, desde motorista, ao fluxo, ao veículo, e se quero saber qual é que foi o motorista que recolheu mais fluxo, cartão, com aquela viatura, eu consigo chegar aqui com datas e consigo tirar todo o tipo de relatórios com a informação disponível. Também é uma grande facilidade. Isto é só mais... ok, programação. Estava aqui a ver, não estava. Nós podemos criar programações também. Isto é mais uma das facilidades deste software. Eu posso querer, entender, receber no meu e-mail todos os dias, eu quero saber especificamente isto. Quais foram os carros que pararam mais de 15 minutos na operação? Eu recebo, efetivamente eu recebo isso. Quais foram os carros que pararam mais de 15 minutos? Eu não me importo, porque depois eu consigo ver. Eles têm 15 minutos de paragem, podem fazer 15 minutos de paragem. Se param 16, eu recebo o relatório. Se for 40, eu vou falar com eles. Se for 30, também não lhes digo nada.
Mas eu tenho que ter essa informação, depois faço eu a gestão dessa informação. Peito, sei que também foi uma das coisas que me disseram, foi as dificuldades que temos aqui na relação tarifas, aquilo que é cobrado ao município, a insustentabilidade dos serviços. Aquilo que vos posso dizer é que a entidade reguladora, deve haver uma em Espanha, deve haver de certeza, em Portugal chama-se CERSAR, a entidade reguladora de águas e serviços, e eles próprios têm feito um grande esforço para uniformizar aquilo que são as tarifas a nível. Têm dado recomendações, no último mês até disponibilizaram um documento, se quiserem também vos posso dar já, porque está disponível no site da ERSAR sobre o peito, como implementar. Mas isto por acaso foi um trabalho que eu já tinha feito previamente e para Cascais, porque nós, para podermos implementar o peito, temos que ter uma ferramenta informática destas. É-nos impossível fazer um peito, seja onde for, sem termos uma ferramenta informática para gerir toda aquela informação. Nós temos 100 mil habitações, temos 200 mil habitantes, temos muito comércio, era impossível. E depois tem que haver fiabilidade da informação. Eu não posso estar a cobrar nada a ninguém se não houver fiabilidade na informação. Eu não sei se são conhecedores, mas também como não sou muito desta área, não vos vou estar a amassar sobre isto, mas o peito é baseado no sistema do produtor, do poluidor-pagador. É um conceito básico, é tentar ajustar aquilo que é efetivamente aquilo que nós cobramos, a tarifa dos resíduos, àquilo que quem produz. Porquê? O principal problema é que nós não conseguimos hoje em dia penalizar maus comportamentos nem beneficiar. Porque as pessoas pagam na fatura da água, se por acaso até têm uma piscina, vão pagar uma tarifa de resíduos enormíssima e isto não reflete em nada o comportamento naquilo que é a geração de resíduos ou até a promoção da reciclagem. Porquê? Porque as pessoas podem separar muito ou podem não separar nada, que vão pagar exatamente a mesma coisa. Não existe aqui um incentivo. E o peito é um incentivo económico para a alteração de comportamentos. Só isso. As três grandes funções do peito é isto: recuperação dos custos de serviço, a equidade entre utilizadores e o incentivo à separação e redução da produção de resíduos e à promoção daquilo que é a separação de recicláveis, porque é para aí, a política europeia diz-nos isso, temos que separar cada vez mais. Eu dou-vos isto como exemplo, em Cascais, por mais esforço que nós tínhamos feito, ainda estamos a rondar os 15%, 16%, baixíssimo. Nós agora vamos tentar implementar uma alteração, vamos fazer um teste piloto de uma alteração de metodologia de recolha, que é completamente diferenciada daquilo que está implementado em Portugal até através da Sociedade Ponto Verde. Vocês aqui em cima no Norte têm a Lipor, que é muito forte, eles é que fazem a recolha, mas temos a recolha seletiva, Cascais faz a recolha seletiva também. E nós vamos tentar fazer uma alteração, como? Juntar todos os fluxos. Eu sei que isto aqui pode ser... Vamos ter que ter muito cuidado na forma como gerimos esta informação, porque desde os últimos 15 anos esta parte dizemos às pessoas, separem, é necessário separar. E agora, nós em Cascais, vamos dizer às pessoas, num bairro específico, olha, não separem. Separem, mas metam tudo no mesmo contentor. Porquê? Porque já existe tecnologia, a montante, no sistema em alta, que faz esta separação. E é muito mais barato a mim recolher tudo junto e separar depois do que estar a fazer aqui a recolha em baixa. Porquê? Porque eu tenho pessoas a andar à chuva, atrás de um caminhão, com o tempo que quiserem, e os caminhões a recolha, o sistema em baixa, implica 70% dos custos da recolha. Então eu tenho que ir atacar o sistema que é mais caro em detrimento do mais barato. Nem que isto implique uma alteração completamente de processo até hoje feita. Até hoje separámos tudo. Se calhar vamos ter que começar a fazer ao contrário. Vamos continuar a separar, mas é a diferenciar entre aquilo que é o lixo e o orgânico e aquilo que é o reciclável, que hoje em dia já sabemos o que é. Só para vos dizer, esta é uma imagem que corre muito pela net, mas já existem muitos projetos destes ao nível da Europa. A Europa, Portugal e Espanha não está entre os países que têm mais peitos implementados, mas nós esperemos que nos próximos tempos nós possamos fazê-lo. De acordo com a ERSAR, vejam só a recuperação de custos a nível nacional. Isto é em Portugal. A quantidade de autarquias que recupera entre 30% e 60% dos custos é a maioria delas. Agora, nós temos aqui um problema, e eu alerto muitas vezes isto, pelo menos à minha administração e em Cascais. Nós até podemos tentar ir cobrar ao município tudo aquilo que fazemos, os custos do nosso serviço, mas para isso temos que ser eficientes primeiro. Nós não podemos ser eficientes, nós não podemos ser ineficientes. Se nós não formos eficientes, não nos é justo chegar e cobrar.
porque isso nem nos ajuda a nada, porque isso assim é fácil. Olha, eu sou muito ineficiente e agora vou cobrar ao município tudo aquilo que fazemos. Não, primeiro temos que fazer um trabalho de casa e sermos eficientes naquilo que fazemos, para depois irmos ajustando aquilo que é as realidades, porque as pessoas, a percepção que têm é que este serviço já é pago, através dos impostos, e que a autarquia sempre fez isto, gratuito, e agora vem cobrar mais um. Olha, agora ainda vamos cobrar mais um serviço, e nós temos que ultrapassar isso. Existem vários tipos de sistema, eu não vou alongar, tenho mais 2 slides, mas só para vos dizer, e o colega já falou, temos sistemas vários. Subscrição de contentor é a contratação de um contentor específico e isso é fácil de fazer em zonas de moradias. Programas de sacos, etiquetas, podemos comprar etiquetas ou podemos comprar sacos e só recolhemos aqueles sacos ou aquelas etiquetas. Sistemas híbridos, em que as pessoas pagam já uma tarifa mensal fixa e depois vai sendo ajustada conforme as necessidades. Ou então sistemas baseados no peso. Este volume ao peso, este é o sistema que nós provavelmente iremos abarcar porque já temos software e que tem que ser validado, tem que ser aferido, tem que haver aqui medições e correções, mas este se calhar vai ser o sistema que nós vamos apostar em Cascais, que é o mais real. Isto é, de uma forma genérica, aquilo que eu estava a falar. Existem 2 formas, podemos identificar o utilizador ou o contentor. Depois poderá ser individual ou coletivo, através de volume ou de peso, e depois temos os vários sistemas que nós podemos aplicar naquilo que é a gestão do peito. Pronto. Na altura da definição da tarifa, isto é muito importante. Isto é para fazer, então, este cálculo da tarifa, nós temos de ter em consideração estes critérios. Primeiro, estimativa da quantidade de resíduos produzidas. Estabelecer os tipos de serviços que nós queremos implementar é fundamental. Primeiro saber o que é que nós produzimos, daí a razão de eu estar a dizer que é preciso efetivamente um trabalho prévio. Isto não pode chegar e implementar. Saber o que é que queremos fazer a estimativa de custos do novo sistema, porque normalmente em termos de custo de controle vai aumentar. Temos que contratar mais pessoas, é impossível fazer as coisas da mesma forma. Antigamente a fatura do resíduo vinha na água, agora vamos ter que fazer um sistema de tarifação à parte. Temos que ter na empresa, já não é a água a cobrar, pode até ser, mas temos que informá-los, tem que haver aqui um sistema diferenciado. Temos que fazer então a determinação das receitas e fazer o cálculo dos preços. Isto é a metodologia que está por trás do sistema de cálculo. Isto é muito mais complexo do que parece estar aqui. Eu tirei isto de fiz um trabalho final de curso na economia exatamente sobre esta temática, até porque trabalho na área dos resíduos, mas este foi do meu trabalho de final de curso. Quais são as principais preocupações de todos os temas que tenho a oportunidade de falar e que já implementaram o PEIT? São estes. Primeiro, contestação pública. É o serviço que já era pago pelos impostos. As pessoas não estão disponíveis para pagar isto. Até porque temos que os envolver, temos que os informar e dizer-lhes que efetivamente este serviço, quando é possível identificar, é como a água, é um serviço essencial, mas as pessoas têm que pagar pela água que consomem. Ainda há municípios em Portugal que cobram muito pouco, outros cobram muito, mas temos que associar, que é para as pessoas fazerem uma gestão daquilo que estão a consumir. As pessoas que consomem muita água têm que pagar mais água, as que consomem menos água têm que pagar menos água. Depois, free riding. Porquê? Porque as pessoas, estes são os principais problemas. É utilização dos contentores dos centros comerciais, estações de serviço. As pessoas, imaginem, aqui, se Vila do Conde, eu agora não sei se calhar vou meter aqui a pata na poça, eu não sei se Vila do Conde é um município, Vila do Conde, isso aqui a Póvoa é outro município, mas imaginem, Vila do Conde implementa um peito e as pessoas vão todas ali à Póvoa deixar lá o lixo. Isto acontece, isto vai acontecer. Agora, claro que nós temos que minimizar. Como é que nós podemos fazê-lo? Primeiro, se calhar, estar um ano a monitorizar só aquilo que é o comportamento das pessoas. Para as pessoas, depois, quando implementarmos o tarifário, percebemos se existem desvios ao comportamento. Claro que também não podemos estar a analisar um a um, mas tem que haver aqui alguma ajuda informática para fazer isto. Depois, depósito de resíduos indiferenciados no contentor dos seletivos, sem dúvida, porque nós não conseguimos à cabeça, quando as pessoas mesmo que se identifiquem, nós temos contentores subterrâneos, as pessoas podem identificar com um cartão, abre o contentor. Eu não consigo identificar quem é a pessoa, o resíduo em concreto. Se ele quiser meter no plástico o lixo, já foi. Então, contaminação. Então, um serviço ainda vai encarecer mais porque eu já não consigo aproveitar o outro. E, por último, custos acrescidos, tanto administrativos como logísticos, associados à monitorização de todo este serviço.
Isto é aquilo que gostava de dizer, já não vai ser uma, duas, três pessoas que tenho no serviço, tem que ser muito mais pessoas a fazer este serviço. Aquilo que é a nossa esperança é que efetivamente os quantitativos seletivos que são vendáveis possam aumentar de tal forma que consigam suportar ou financiar todo este sistema. Só como considerações finais, todo este recurso a aplicações informáticas que nós fazemos é para darmos um maior conhecimento operacional dos serviços, tentar simplificar efetivamente aquilo que é o nosso trabalho, simplificar porque agora tenho conhecimento e como tenho conhecimento consigo gerir de uma forma diferenciada aquilo que são efetivamente as necessidades e isso também implica gastar menos dinheiro, ajustamento operacional, redução com pessoal, combustíveis, manutenção, fazer mais, melhor e com menos dinheiro. Obrigado.